Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Fundamentos de Microeconomia. Olha, hoje a gente vai começar a desvendar o que é essa ciência que, acreditem, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Muito mais do que parece. Vamos começar? E para a gente começar, quero jogar uma pergunta para a turma. Imaginem a cena. Uma criança vira para vocês e pergunta: o que é economia? O que vocês responderiam? Parece simples, né? Mas o jeito que a gente responde diz muito sobre como a gente enxerga o mundo. Pensem aí um pouquinho. Eu aposto que muita gente aqui pensou em algo parecido com o que a gente está vendo. Dinheiro, bolsa de valores, aqueles gráficos complicados, bancos. E não está errado pensar nisso. Dinheiro é sim uma ferramenta importante, sem dúvida, mas não é a história completa. Na verdade, está longe de ser a essência da coisa. A resposta mais fundamental, o coração da economia, é sobre escolhas. As escolhas que cada um de nós faz, todos os dias, o tempo todo. Desde decidir o que comprar no supermercado até qual carreira seguir. Basicamente, onde tem um dilema de custo e benefício, pode ter certeza, ali tem economia. E para a gente entender a fundo essas escolhas, precisamos falar sobre dois conceitos que são literalmente a base de todo o pensamento econômico: escassez e escolha. São os dois pilares da nossa matéria. O ponto de partida é o seguinte: nada na vida é infinito. Nem o nosso tempo, nem nosso dinheiro, nem mesmo os recursos do planeta. Já os nossos desejos, esses sim parecem ilimitados, né? Esse eterno cabo de guerra entre desejos infinitos e recursos finitos é o que a gente chama de escassez. É uma condição fundamental da vida. Não tem para onde correr. Agora, um ponto fundamental que eu quero que vocês entendam bem é a diferença entre pobreza e escassez. Pobreza é a falta do básico, uma condição específica e francamente trágica. Já a escassez, a escassez é um problema universal. Ela afeta todo mundo. Do bilionário que não tem tempo para fazer tudo o que quer, até nós que precisamos fazer o salário chegar até o fim do mês. E aí vem a consequência lógica e direta. Se tudo fosse ilimitado, a gente nem precisaria pensar para decidir as coisas. Mas como vivemos num mundo de escassez, não tem jeito. A gente precisa escolher o tempo todo. E toda escolha tem um custo. É o famoso não dá para ter tudo. Se uma pessoa decide usar o dinheiro para ter um cachorro, como está aí no exemplo, esse mesmo dinheiro não pode mais ser usado para, comprar um carro. Isso no jargão da economia a gente chama de trade-off. É a troca, a renúncia que a gente faz em cada decisão. Entender esses trade-offs é o que a economia estuda de verdade. Certo. Entendemos a escolha no nível do indivíduo. Mas e quando a gente pensa na sociedade como um todo? Como os países se organizam para lidar com a escassez em larga escala? Isso nos leva para as grandes questões da economia. Olha, não importa o sistema político ou o lugar no mundo, toda e qualquer sociedade, de uma nação capitalista a uma tribo isolada, precisa responder a estas três perguntas fundamentais. Primeiro, o que e quanto a gente vai produzir com os recursos que tem? Segundo, como a gente vai produzir isso? E terceiro, a pergunta de $1 milhão: para quem vai o que a gente produziu? Para analisar e responder a essas perguntas, a economia se divide em dois grandes campos, como se fossem duas lentes diferentes para a gente olhar para os mesmos problemas. Vamos ver quais são. De um lado, a microeconomia, que é o nosso foco aqui. Ela olha para as árvores, as decisões de cada família, de cada empresa, como o preço de um produto se forma. Do outro lado, a macroeconomia olha para a floresta, a economia do país como um todo, analisando os grandes números como PIB, inflação e desemprego. Essas placas ilustram bem essa ideia. São dois caminhos de estudo que, apesar de parecerem separados, estão totalmente conectados. Um influencia o outro o tempo todo. Agora, vamos dar uma olhada no momento da história em que todas essas teorias sobre escolhas e mercados foram testadas, da forma mais brutal que se possa imaginar. Um evento que mudou as regras do jogo. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Gente, isso não foi só uma crise financeira. Foi uma catástrofe que durou mais de uma década e se espalhou pelo mundo. E para nós aqui o mais importante, ela botou em xeque tudo o que os economistas achavam que sabiam sobre como os mercados se comportam. Antes de 1929, a ideia dominante que vinha lá de Adam Smith era da mão invisível. Acreditava-se que, se cada um corresse atrás do seu próprio interesse, uma força quase mágica guiaria o mercado para o melhor resultado para todo mundo. O mercado, supostamente, sempre se corrigiria sozinho. E aí, a Grande Depressão chegou para fazer a pergunta que ninguém queria ouvir. E se a mão invisível falhar? Milhões de pessoas tomaram decisões que pareciam racionais individualmente, como poupar dinheiro, não investir, não contratar.
Mas a soma de tudo isso foi um desastre coletivo. O mercado não estava se corrigindo. A tal mão invisível parecia ter desaparecido. Foi nesse cenário de caos que apareceu John Maynard Keynes. Ele basicamente disse que, em crises graves, as escolhas individuais racionais não garantem um bom resultado geral. E pior, que a economia poderia ficar presa num equilíbrio ruim por muito tempo. A crise forçou a economia a evoluir, a repensar a natureza das escolhas em grande escala. Ok, a gente já viu a teoria, um pouco da história, mas e aí? Como é que tudo isso se conecta com a nossa vida hoje? Vamos trazer essa conversa de volta para o nosso mundo. Essa frase do projeto A História das Coisas é muito forte. Ela descreve perfeitamente o nosso modelo atual. A gente extrai recursos de um planeta que é finito, produz, consome e, no fim, joga fora. É um sistema linear, uma rua de mão única, que não pode funcionar para sempre. E aqui a gente vê um dos resultados bem concretos das nossas escolhas de consumo. Peguem o exemplo dos Estados Unidos. A quantidade de lixo que cada pessoa produz por dia dobrou nos últimos 30 anos. Isso é consequência direta do nosso modelo econômico e das decisões que tomamos dentro dele. E com isso, a gente fecha o círculo. Se economia é, no fundo, a ciência das escolhas, e se as nossas escolhas somadas moldam o sistema em que a gente vive, então a pergunta final é essa: as escolhas que a gente faz hoje estão construindo o mundo que queremos para o futuro? O ponto-chave que eu quero que vocês levem desta aula é que nós temos um papel ativo nisso. As nossas decisões, de fato, importam. E muito.